Vamos abrir comigo nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 42. Volto agora para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, este versículo de número 42. Estas palavras sobre a igreja em seus primórdios ali em Jerusalém: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bem, nós voltamos nesta manhã para considerar esse tema iniciado há 2 domingos atrás sobre a igreja, e nosso título para esta manhã é o modelo e o propósito bíblico para a igreja. Nós queremos contemplar nas páginas da Escritura este retrato que o Espírito Santo nos deu sobre o que é a igreja, sobre a igreja, e ter com clareza em nossas mentes, isso é tão importante como crentes, o que é, o que seja a igreja, de maneira a estarmos aptos a identificá-la neste mundo. Bem, deixe-me iniciar com uma pequena recapitulação, creio que é de grande importância a mantermos o fio da meada, assim por dizer, do que já temos considerado até aqui. Nós vimos o que é a igreja em nosso primeiro estudo, e nós percebemos na palavra de Deus que uma igreja não é um grupo denominacional, uma associação ou convenção de igrejas, ou um sínodo. Uma igreja também não é uma confissão de fé escrita no papel. Nós vemos que uma igreja é um grupo de pessoas reunidas em um local, mas pessoas que passaram ou experimentaram a mesma experiência espiritual de conversão, que é uma obra do Espírito nos corações, foram separadas da sua vida para este mundo, trazidas para uma vida para Cristo Jesus, então unidas em um local como uma família em Cristo, para viverem para aquele propósito para o qual foram salvas. Esta é uma igreja. Nós consideramos também 3 metáforas de 7 metáforas bíblicas que nos dão essa figura ou imagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por cada uma dessas metáforas, por meio delas, nós temos aspectos diferentes do que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso pensarmos sobre essas metáforas. Nós vimos 3 em particular: a igreja comparada ao edifício de um templo, pedras vivas unidas, como um local para a habitação de Deus, a igreja do Deus vivo, não é? Vimos também aquela grande metáfora do corpo, a igreja comparada a um corpo humano, onde cada membro é uma parte orgânica conectada a uma outra, tendo Cristo Jesus como a cabeça que coordena este corpo para a autoedificação de si mesmo pela palavra de Deus e para a obra do Senhor e para a adoração de Deus. A igreja também é comparada nas páginas da Escritura a uma família. Nós pensamos sobre os propósitos de uma família, unidos pelo mesmo sobrenome, nome de Cristo em nós, a zelo, a respeito, a auxílio mútuo em uma família, e todos os aspectos da família, a defesa dos membros desta família, a honra e o respeito e o cuidado pela reputação de cada um. São tantas as figuras maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, que representam o que é a verdadeira igreja de Cristo. E nós vimos também 4 princípios básicos que definem e determinam o caráter de cada igreja verdadeiramente bíblica, igrejas locais. O primeiro deles é que Cristo Jesus somente é a cabeça de cada igreja local individual, de maneira que uma igreja local não deve estar debaixo da autoridade de uma outra igreja, porque Cristo é o cabeça de cada igreja local e Ele rege a sua igreja pela sua palavra, e cada igreja local é conduzida por aqueles que o Senhor tem separado para o ministério em várias áreas dessas igrejas locais. Assim, o princípio da independência. Nós somos uma igreja independente aqui. Temos grande fraternidade com outros irmãos em Cristo, de outras igrejas locais, mas não estamos submetidos a outras igrejas. Esta igreja, em particular, uma congregação do Tabernáculo Metropolitano de Londres, Igreja Batista, ali formada, nós somos independentes deles. Temos uma grande fraternidade com aqueles irmãos, mas somos independentes porque estamos sob o governo da palavra de Deus e não do pastor ou do presbitério daquela igreja ali de Londres. Esse é o primeiro princípio, ele é de grande importância. Só neste princípio nós já percebemos uma grande quantidade de igrejas que não estão de acordo com o ensino da palavra de Deus em seu governo. E há aquele segundo princípio da membresia regenerada, que para se tornar um membro de uma igreja bíblica, uma pessoa deve realmente ter um testemunho de verdadeira conversão. E esses frutos que nós aprendemos na palavra de Deus, de uma verdadeira conversão, devem ser visíveis na vida desta pessoa.
E somente quando a igreja percebe estes frutos operantes ali, de um novo caráter, a mente de Cristo implantada, um novo coração, que realmente a congregação pode estender a mão direita de membresia a esta pessoa. Então esse é o princípio da igreja, ou membresia regenerada. Nós vimos também que cada membro em particular de uma igreja local bíblica deve estar sincera e totalmente engajado na comunhão do povo de Deus, na adoração e no serviço ao Senhor. Nós não fomos salvos para vivermos isolados individualmente neste mundo. Nós somos salvos e conectados como o povo de Deus, unidos a esta árvore, não é? A esta vinha, tantas metáforas que mostram isso. Nós somos chamados para adorar a Deus juntos. Isso fala sobre a fidelidade de cada crente ao culto ao Senhor e o nosso amor e lealdade pelo corpo de Cristo. Então nós consideramos que cada igreja individual vivendo sob a obediência e a autoridade da palavra do Senhor haverá sim de experimentar frutos e resultados como sinal de vida espiritual operante em cada igreja. Haverá conversões e haverá crescimento e amadurecimento na palavra de Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo, não a nossa. E nós vimos também que o fruto, que o progresso, a medida dessas coisas pertence ao Senhor e o tempo também. É Ele quem determina o número de frutos em cada árvore, assim por dizer, em cada igreja local, é no tempo da graça de Deus. Bem, queridos, por último nós vimos no domingo passado o que vem a ser então uma igreja reformada, aquelas características de uma igreja reformada. Nós vimos a história, nós percebemos que ser uma igreja reformada não é meramente ter uma confissão de fé, batista, de Westminster. Ser uma igreja reformada não é apenas crer ou ensinar os 5 pontos do calvinismo, é muito mais do que isso. Uma igreja reformada, realmente moldada ou reformada de acordo com a palavra de Deus, é um retrato mais próximo possível da igreja do Novo Testamento na Terra. Nós vimos que há igrejas que têm a placa o nome de reformadas e há igrejas que são reformadas de acordo com a palavra de Deus. Há igrejas que trazem uma tradição reformada, mas há igrejas que são reformadas de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é de imensa importância, em dias de novo calvinismo como o nosso, distinguir entre uma igreja reformada por nome e uma igreja reformada de acordo com a palavra de Deus. Bem, tendo isso em vista, nós podemos agora tomar esse fio da meada e voltar a esse tema tão importante, queridos. Deixe-me enfatizar a importância, estressar esse ponto. Se nós não soubermos, conhecermos e termos com clareza em nossa mente o que é a igreja, como ela é formada, qual é a cara da igreja no Novo Testamento, nós não conseguiremos distinguir em nossa volta igrejas que estão de acordo ou não com a palavra de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus nos deu nas páginas do Novo Testamento um retrato, um mapa, um projeto, uma marca d'água que nos diz: a igreja é assim. E as igrejas, ao longo da história, até o retorno do Senhor Jesus Cristo, devem ser construídas de acordo com este plano, com este molde, com este padrão. Nós agradecemos a Deus por este modelo e este retrato da igreja do Senhor Jesus Cristo que estão nas páginas da Escritura. Isso nos permite construir a igreja local, nos permite também defendê-la, e conhecê-la, e amá-la, e sermos realmente uma igreja agradável ao Senhor. Bem, modelo e propósito para a igreja local. Quando nós falamos, obviamente, sobre um modelo ou um propósito para a igreja local, o que nós temos em vista é aquela famosa doutrina da suficiência das Escrituras. Veja, uma doutrina que nos diz que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é suficiente. Que tudo que foi colocado aqui nestas páginas é suficiente para nós sabermos da vontade e do propósito de Deus, seja para a salvação de uma pessoa, e seja para o seu crescimento espiritual, para a formação da igreja. Essa é a doutrina, em resumo, da suficiência das Escrituras. A Bíblia, ela contém tudo aquilo que nós precisamos conhecer para a vida eterna, para a santificação, vidas agradáveis a Deus, para comandarmos como crentes individuais e como igreja. Essa é a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de revelações outras, nós não precisamos de métodos humanos baseados no comércio, no marketing, nas indústrias. Nós temos aqui tudo o que nós necessitamos para a vida cristã e para a edificação das nossas vidas na palavra de Deus. Essa é a doutrina da suficiência das Escrituras, que Deus provê tudo o que nós precisamos saber. E nós cremos que o Novo Testamento tem esse modelo do que seja a igreja.
nós não precisamos das diretrizes, da sabedoria do mundo, das empresas, de políticos, como organizar essa empresa, traz esses métodos para a igreja, como trazer pessoas para essa empresa, para esse comércio, traz esse método para a igreja para trazer pessoas. Nós não precisamos destas coisas, porque elas estão baseadas na ingenuidade ou na suposta sabedoria humana. A palavra de Deus já nos dá, do Senhor, tudo o que nós precisamos saber para a formação da membresia da igreja, para alcançar almas, para nos manter unidos como igreja, quais são os ministérios que devem ser formados nesta igreja. Nós cremos que a Bíblia traz tudo isso que é necessário. Certamente, queridos, que a Bíblia traz, Deus não nos deixaria ao bel prazer, mais uma vez, da nossa imaginação para edificar a sua própria casa e templo de adoração de maneira nenhuma. Ele tem provido cada aspecto da sua igreja neste mundo até o final dos tempos. E o Novo Testamento nos dá esse modelo. E essa posição que eu estou afirmando aqui nesta manhã, ela tem sido a posição histórica de todas as igrejas independentes como a nossa, ao longo da história do cristianismo. De que na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, há um modelo a ser copiado. De que os apóstolos, de uma maneira consciente, eles deixaram para as igrejas essa marca d'água, e esse mapa, esse projeto, para que igrejas fossem construídas. Nós cremos que há essa diretriz na palavra de Deus. Mas deixe-me fazer um pequeno parêntese aqui, porque é verdade que esse padrão de igreja do Novo Testamento, ou o modelo que nós temos aqui, essa ideia nunca foi popular entre aquelas denominações que refletem aqueles primeiros estágios da Reforma Protestante. Quais são essas denominações? Denominações como os luteranos, os anglicanos, alguns grupos presbiterianos que refletem aqueles primeiros estágios da Reforma Protestante. Porque eles herdaram, esses grupos denominacionais, o sistema clerical e litúrgico da Igreja Católica. Em outras palavras, são grupos que ainda trazem até hoje muito do ranço do catolicismo. São igrejas que refletem os primeiros estágios da Reforma Protestante, quando Lutero, Calvino e tantos outros estavam voltando à palavra de Deus e reformando a igreja. Até entre eles, muitos elementos do catolicismo permaneceu. Foi aos poucos que essa reforma foi aumentando. Você se recorda dos puritanos? Foram homens, mulheres, igrejas e pastores, alguns séculos depois da reforma, que herdaram o legado dos reformadores, mas que viram que em seu período, em seu tempo, ainda havia muito do ranço do catolicismo, e eles se entregaram, se dedicaram a uma obra de purificar a igreja, daí puritanos e as suas vidas também. Então, esses primeiros grupos, ou grupos atuais, que refletem um pouco do primeiro estágio da Reforma Protestante, entre eles, a ideia ou o ensino de que a Bíblia traz um modelo de igreja nunca foi muito popular entre eles. Porque a posição deles é que os crentes podem por si mesmos organizar e inventar a igreja, o seu método de adoração, a maneira como as coisas devem ser feitas na igreja. Eles creem na suficiência da Escritura apenas para a salvação. A Bíblia traz toda a informação necessária que conduz à vida eterna, mas não são muito alegres em ouvir que a Bíblia também traz toda a informação necessária sobre como organizar a igreja. Eles dizem, não, quanto ao governo da igreja, quanto ao culto, à adoração, cabe a nós, baseado na palavra de Deus, organizarmos. Daí você vê igrejas com velas e símbolos e vestimentas e um monte de coisa, não é? Esse ranço do catolicismo romano. Bom, se a Bíblia não proíbe velas, então nós podemos ter velas, não há nada ali dizendo não traga para a igreja. Esse é o princípio usado pelos anglicanos e muitos luteranos também, alguns presbiterianos e outros grupos. É o princípio que diz assim, nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia não proíbe. Você percebe? Nós podemos, na igreja, implementar tudo aquilo que a Bíblia não proíbe. Mas esse é um princípio muito falho, porque, por exemplo, a Bíblia não diretamente proíbe o uso de sinos, ou vitrais, ou velas. O princípio mais correto adotado pelos batistas é nós só fazemos na igreja aquilo que a Bíblia permite. Você percebe a grande diferença? Isso é fundamental. Nós não fazemos, nós fazemos na igreja, ou podemos fazer na igreja, diz a ele, tudo aquilo que a Bíblia não proíbe. É um princípio que abre o escopo para tantas coisas estranhas, não é? Mas o princípio normativo que nos diz que nós só podemos fazer na igreja aquilo que a Bíblia permite e sanciona, é muito mais seguro, porque nós nos mantemos dentro dos limites da palavra de Deus. Isso nos leva a amar e conhecer e pesquisar e estudar a palavra de Deus muito mais a fundo. Mas tirando esses grupos, por muito tempo, a maioria das igrejas evangélicas históricas sempre mantiveram este princípio
e foram buscar nas páginas do Novo Testamento o padrão para a igreja. Quando pessoas foram salvas pelo trabalho de evangelismo de alguém e se reuniram para adorar o Senhor, uma igreja ali seria formada. Como formar essa igreja? Como deve ser o ensino? Quem deve ser o pastor? De que maneira deve ser os ministérios? Eles foram buscar na palavra de Deus esse retrato, este mapa para a igreja. Encontraram ali, igrejas foram estabelecidas. É por isso que você encontra igrejas lá na Conchinchina, no século XIX, nos séculos anteriores, que são tão iguais e semelhantes à igreja aqui no continente americano, que não se conheceram, não tiveram a mesma base de diretriz, porque na palavra de Deus nós temos um mapa e um projeto bem claro sobre o que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi o mesmo Espírito, não é, que inspirou essas páginas e deu a todo o povo de Deus em toda parte ao longo da história. Mas, queridos, parece que os tempos mudaram. E hoje nós ouvimos pessoas que parecem ter mais sabedoria do que Deus e que abandonaram a autoridade da palavra de Deus e a suficiência das Escrituras em questões de igreja. E eles querem nos dizer que a igreja deve ser construída e moldada e ajustada de acordo com a cultura em volta. A igreja deve ser construída nesse ângulo, a cultura em volta, se inclinando para a cultura. Essas pessoas estão cansadas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para elas, a igreja é uma massa plástica que você pode moldar de acordo com a época, não um edifício sólido, permanente em todas as épocas. E hoje, você ouve o famoso termo, eu sou da igreja contemporânea, eu prefiro a igreja contemporânea, adoração contemporânea. Eles chamam isso de construir uma igreja contemporânea, uma adoração contemporânea, de acordo com os métodos atuais, estratégias de mercado. E você vê isso por toda parte hoje em dia, não? Métodos de construção de igreja, de edificação da igreja, Rick Warren, igreja com propósito, e tantos outros métodos. E o que eles fazem é nada mais do que sondar a cultura em volta, colocar um termômetro nessa cultura e dizer qual é o humor dessa cultura, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela prefere. E eles fazem pesquisas, batem de porta a porta. O que você gostaria de ver numa igreja? Eu gostaria de ver uma banda de jazz, gostaria de ver coreografia, almoço todo dia, esse tipo de coisa. Não fala em pecado, etc. E eles constroem a igreja local de acordo com o gosto do cliente. É a igreja amigável ao mundo, não é? A igreja que se parece com o mundo para trazer o mundo. É uma igreja mundana. É exatamente isso que nós vemos em toda parte. Mas Cristo Jesus disse em sua palavra que ela, a sua palavra, não pode ser quebrada ou alterada. Mas essas pessoas hoje querem nos dizer em seus blogs, em seus livros, que o modelo bíblico encontrado no Novo Testamento perdeu a sua validade. Nós precisamos agora de uma igreja contemporânea. Queridos, nós não precisamos de uma igreja contemporânea. Nós precisamos da mesma igreja modelada na palavra de Deus. Sim, se no passado não tinha alto-falante, hoje nós usamos alto-falante. A mídia da internet, mas a mensagem é a mesma, o modelo é o mesmo. Nós não adaptamos a igreja do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Nós mantemos a pureza da verdade e o Espírito Santo em nosso meio para alcançar vidas o mais longe possível com as novas técnicas para levar a mesma mensagem o mais longe possível, mas nunca alterando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas querem favorecer inovações e trazer para dentro das igrejas todo tipo de coisas novas que atraem a cultura decadente de nossa época. Mas nós agradecemos a Deus por termos aqui um modelo que nos permite ver através dessas coisas. Um padrão de como a igreja deve ser seguida, construída, um padrão tão claro que deve ser copiado de maneira bastante estrita. E agora me volto à palavra de Deus para provar essas afirmações. Há um grande número de textos na palavra de Deus que são bem conhecidos, onde nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro e outros, mostrando as diretrizes que devem ser seguidas pelas igrejas do povo de Deus. Essas diretrizes para a ordem prática foram inspiradas pelo Espírito Santo e dadas aos apóstolos, e os apóstolos deram à igreja. Você se recorda daquele versículo, onde Cristo é a fundação, a rocha, os apóstolos as colunas e a igreja o prédio, a superestrutura. Então nós somos construídos sobre o ensino dos apóstolos, aí será a coluna da igreja. E nós temos tantos textos na palavra de Deus onde os apóstolos deram às igrejas, às congregações locais, as diretrizes para formar e modelar a igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos construídos sobre esses fundamentos dos apóstolos. O primeiro desses textos está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 4,
versículo 6. São vários textos aqui do apóstolo Paulo que nos dizem que as suas diretrizes para a ordem prática dadas às igrejas, ele deu porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e isso permanece para nós hoje para copiarmos. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Você percebe? Não apenas copiar seu comportamento piedoso. Veja o versículo de número 17 agora. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado na fé, isto é, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja, a maneira como vocês devem proceder. O exemplo de Paulo aqui, está registrado lá em Atos também, diretrizes que ele deu a Timóteo, a Tito e aos presbíteros de Éfeso. Lembre-se que Timóteo e Tito eram como que proto-pastores, eles eram exemplo do que seriam os pastores. E quando Paulo dá a eles diretrizes sobre a igreja, ele está dando a todos os pastores, em outras palavras, às igrejas. Não é verdade? Nós vemos aqui como as coisas devem ser feitas, como crentes devem se comportar na igreja, métodos, adoração, maneira de governar a igreja, maneira de apontar os oficiais na igreja e separá-los. Paulo escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. Inspirado por Deus, ele dirige ou dá às igrejas essas diretrizes tão claras e coloca a si mesmo, observe isso, Paulo coloca a si mesmo como um exemplo a ser imitado em questões de igreja. Continuamente nós vemos Paulo dizendo: copie o meu exemplo nas igrejas. Se comporte, pastores, como eu tenho me comportado. Igrejas, sigam o meu exemplo. É tremendo pensar sobre isso, né? Onde Paulo tirou essa autoridade para dizer para si mesmo, para as igrejas: olhem para mim e copiem o meu exemplo como crente e como condutor da igreja, como um pastor que ele era também. De onde ele tirou essa autoridade? Obviamente ele nos diz, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Mas alguém poderia argumentar: mas pastor, Paulo não era divino, Paulo era imperfeito. Certamente ele cometeu muitos erros, é verdade, meu irmão? Mas lembre-se que o Espírito Santo de Deus, aqui na Bíblia, somente registrou aqueles atos, ensinos e procedimentos que seriam exemplos para a igreja, não aquilo que não seria. Assim nós vemos em Paulo um exemplo real de como as coisas devem ser feitas. Esse é o único texto, esse não é o único texto em que ele diz que o seu exemplo deve ser copiado. Abra comigo em 2 Coríntios agora, capítulo 11, um pouco mais à frente, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda um pouco, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Você percebe? Aqui está a ideia de imitar Paulo, imitar o apóstolo Senhor Jesus Cristo. Volte comigo agora ao mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, primeira carta agora. Está mais claro aqui em 1 Coríntios do que em 2 Coríntios. Veja: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, copiar, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Sede meus imitadores. É muito interessante a palavra grega traduzida como imitadora. É uma palavra de onde nós tiramos em português a palavra mímica. Irmãos, ele está dizendo: façam mímica da minha atitude, do meu procedimento nas igrejas. Retendes os preceitos, ordenanças, coisas que vocês herdaram, que foram passadas de uma mão para outra, tradições. São mais do que ordenanças de Paulo, são ordenanças de Cristo. O que eu recebi do Senhor, ele nos diz, também vos entreguei. Então, queridos, um padrão e um modelo que deve ser seguido aqui para a igreja. Filipenses agora, capítulo 3, versículo 17. Umas páginas para frente. Filipenses 3, 17. Sede também, escrevendo agora a igreja que está em Filipos, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós,
pelo que assim andam. A palavra exemplo, no grego é uma palavra muito mais forte do que no português. Exemplo aqui quer dizer matriz. Sigam a minha matriz, ou padrão. Você quer fazer algo que está matriz ou padrão diante dos teus olhos. Essa é a ideia. Em outras palavras, o método do apóstolo, o procedimento do apóstolo Paulo, a sua maneira de pregar, de conduzir a igreja, de organizar os cultos de oração, a adoração e o louvor, é uma matriz, é um padrão para nós. Foram tão específicas essas diretrizes e tão claras que nós podemos ver aqui uma figura clara de como a igreja deve ser construída. Bem, a maneira como Paulo, em organizar as igrejas que ele plantou ali junto com os demais irmãos, é um modelo a seguir, ser seguido por todas as igrejas, em cada época, até o final. Ainda em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Claro, não é? Um padrão bastante claro. O homem de Deus está mencionado aqui no próximo versículo, esse é o pastor, mas se ele se dirige ao pastor, obviamente ele está se dirigindo a toda a igreja, traz o padrão ao pastor. O fato de estar aplicado ali, ao líder da igreja, se aplica a toda a igreja. 2 Timóteo capítulo 3, e nós vamos concluir com esse número de textos que afirmam estas verdades, que Paulo estabeleceu um exemplo, e nós temos nas páginas da Bíblia um modelo para a igreja. 2 Timóteo 3, versículo 16, famosas palavras: toda a escritura, a Bíblia, é divinamente inspirada, de Gênesis e Apocalipse. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este homem de Deus aqui é o pastor. Mas, obviamente, mais uma vez, uma referência a todo crente. É uma direção e uma diretriz a todo crente em Jesus Cristo. Queridos, são tantos. Ele fala sobre normas, sobre a autoridade dos seus atos. Ele fala sobre o seu procedimento, o seu exemplo, quando eu estive entre vós, a maneira como nos reunimos, a maneira como líderes eram separados, pastores. Essa é uma norma, ele está dizendo. Esse é um modelo a ser seguido. Esse é um padrão que deve ser copiado. E mais uma vez, Paulo não era uma pessoa sem falhas, ele não era divino. Mas certamente o Espírito Santo somente preservou, neste registro das Escrituras, aqueles atos, prescrições do apóstolo que nos provêm de um padrão e modelo para a igreja, que nós devemos copiar e fazer. Timóteo ele está perfeitamente equipado, instruído, para seguir em frente na cidade de Éfeso e em outros locais, edificando igrejas locais, onde o Senhor estava salvando almas. Ele recebeu isso de Paulo. E Tito também, nós lemos na carta a Tito, a instrução em como proceder. Bem, Timóteo nem Tito deveriam sentir-se na liberdade, vejam isso, irmãos, nenhum deles deveriam sentir a liberdade de alterar ou de redesenhar o plano que lhes foi dado. Eles sabiam muito bem que o apóstolo tinha recebido do próprio Senhor, e não lhes foi dado o espaço, o escopo de ampliar, alterar, modificar aquilo que Deus em sua sabedoria havia dado à sua igreja. E como nós tememos e trememos de nos afastar desses princípios e modelos para a igreja do Senhor. Assim, queridos, não é uma questão de gosto na adoração ou de ideias na formação da membresia ou do governo. Nós temos um padrão que recebemos do Senhor. Temos que ter tamanha atenção e manter esse padrão, não é? Plano para a igreja, ele vem do gênio de Deus, ele é perfeito, ele é completo. E se nós andarmos de acordo com esse padrão, há bênçãos, há frutos, há igrejas edificadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, aqueles que advogam em nossos dias, igrejas moldadas de acordo com a cultura em volta, eles não seguem qualquer um desses textos que nós acabamos de mencionar, não é verdade? Eles não fazem qualquer caso desses textos. Você pergunta a ele, qual é a tua base para isso? Olha, é que é mais sábio fazer assim, é que é melhor fazer assim, mas qual é a base textual para essa atitude, para esse formato de igreja, para esse procedimento no culto, no evangelismo? Você percebe que eles não fazem qualquer caso da palavra de Deus? E há muitos exemplos no livro de Atos e nas cartas pastorais desse comando, de como nós devemos proceder. 1 Coríntios 1,16, volte novamente a esse famoso capítulo de 1 Coríntios. Capítulo 16, na verdade, perdão. Versículo 1, 1 e 2.
Temos aqui o exemplo de uma prática a ser seguida pela igreja. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Você observa, há uma ordem, um comando sobre como deve ser feita a coleta de ofertas. Nesse caso em particular, para os pobres em Jerusalém, que passavam por um período de grande seca na Palestina. Mas isso nos dá uma percepção sobre como deve ser levantado fundos para a obra. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar conforme sua prosperidade, conforme Deus lhe tem prosperado, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O que nós temos aqui? Bem, nós temos adoração na igreja. Nós temos um comando para todas as igrejas. Embora a coleta ela fosse uma coleta específica para as igrejas da Judéia, há um padrão a ser seguido. Eles se reuniam sempre no primeiro dia da semana. Todas as igrejas cultuavam no primeiro dia da semana, está implícito aqui. Se reuniam para adorar, para servir, para evangelizar, e também nós aprendemos que foi naquele dia que essas ofertas foram levantadas. Você percebe essas percepções que o texto nos dá? São muitas. Primeiro, capítulo de Tito, versículo 5 ao outro. Texto maravilhoso aqui. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Perdão, estou lendo em Tiago, mas um pouco mais para trás, em Tito, capítulo 1, versículo 5. Porque por esta causa, te deixei, Tito, em Creta, ilha de Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, pastores, como já te mandei. Continuamente nós vemos a autoridade do apóstolo em organizar essas coisas. É por isso que ele é chamado de o apóstolo aos gentios. Muitas igrejas seriam formadas em toda parte, e o Senhor deu a ele a autoridade e a direção sobre como organizar essas igrejas. Isso fica para nós até os nossos dias também. Sobre o governo da igreja, nós vemos o culto de adoração, ofertas serem levantadas, e aqui nós vemos que o governo da igreja também é uma diretriz da palavra de Deus sobre a maneira como o governo deve ser estabelecido. Assim não há tal coisa como o proprietário da igreja, Supremo Conselho, Supremo Líder, diretor das sucursais da igreja. Você não encontra nada disso na palavra de Deus. Isso é um modelo baseado na sabedoria do mundo, para indústrias e empresas, não na palavra de Deus, queridos. Cada igreja individual, sob a autoridade da palavra, sendo conduzido ali pelos seus oficiais. Bem, há também outros princípios a serem aplicados. João capítulo 4, versículo 23. Queremos correr nesses textos. João 4, 23. Essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aqui está a diretriz sobre a adoração, culto, na casa do Senhor. Nós aprendemos que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Você percebe? Mais uma marca para a igreja. Aqui nos é dada a diretriz sobre a adoração. Na casa de Deus, nos diz o Senhor Jesus Cristo, falando com aquela mulher samaritana à beira daquele poço, ele está dizendo que o reino de Deus tinha chegado, e aquela ordem antiga sacerdotal, da adoração no templo com sacrifícios, e todo esse modelo litúrgico tinha passado, estava passando ali, e Deus agora tem estabelecido uma adoração em espírito e em verdade. Sempre foi em espírito e em verdade, mas encapada, envelopada nessas liturgias. E a ideia é exatamente a seguinte: a mulher aponta para aquele monte samaritano, onde o seu povo adorava, o contexto mostra isso. E ela pergunta ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, vejo que é profeta, nossos pais adoravam naquele monte, subiam para sacrificar lá, Monte Gerizim. Vós adorais no templo. E ela começa a fazer uma digressão sobre adoração. E o Senhor Jesus Cristo corta aquela palavra e diz: olha, chegou o momento, e já está aqui, versículo 23, que o Pai, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, a adoração já não será mais litúrgica, apenas por repetições, uma pessoa pode apenas prestar um culto de lábio a Deus, mas será sempre em espírito e em verdade. A palavra adoração aqui, usada pelo Senhor Jesus Cristo, nós vamos lidar com isso em alguns estudos, é a palavra grega proskune, que quer dizer se prostrar no chão, porque isso que era feito no templo, isso que era feito no monte. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores, aqueles que se prostrarão diante de Deus, não vão mais se prostrar fisicamente, levantar a mão, alçar, pôr vestimenta, eles vão proskune em espírito e em verdade.
Eles vão se prostrar diante de Deus com a alma e com o coração. Já não mais será um culto físico. Será um culto com a mente voltada a Deus, sem mediação de objetos. Essa hora chegou. E aqui nós temos uma diretriz para a adoração na igreja. A adoração na igreja não é através de elementos estéticos ou de beleza estética, de apresentação da arte humana, mas em espírito e verdade. Em espírito e verdade, sim. Com a mente, o palácio do espírito, a mente, com verdadeiros sentimentos e baseado na palavra de Deus, que é a verdade. A adoração do Novo Testamento é essa, com a mente, baseado na palavra. Nós dirigimos a Deus palavras que estão refletindo estas verdades aqui, seja em nossa oração, seja em nosso cantar, seja na leitura pública, seja na expressão da palavra de Deus. Já não é mais sacrifícios, já não é mais liturgias, já não é mais algo estético. Então nós temos um princípio para a adoração na casa de Deus. Não é coreografia, não é luzes, não é jogral, não é coral, não é quarteto, não é algo estético. São adoradores, congregação se dirigindo ao Senhor, com a mente na palavra, verdadeiros sentimentos e palavras dirigidas a Deus. Aqui está um princípio, então, para a adoração no Novo Testamento que deve ser copiado. E se nós pegarmos esse princípio como uma régua, uma peneira e começarmos a peneirar em volta, sobra pouco, não é? De verdadeiras igrejas que estão baseadas na palavra de Deus para a sua adoração. E aí entra a adoração contemporânea, com suas bandas e instrumentos. Mas para que tanta coisa? É para incrementar a adoração. Incrementar. A adoração é para mim ou para o Senhor? Então, queridos, há muitos pastores que não parecem fazer caso do que a palavra de Deus está ensinando. Eles persistem em trazer o mundo para dentro da igreja com muito sorriso e muitas palavras bacanas. Mas nós nos voltamos à palavra de Deus para tudo o que fazemos. Verdadeira alegria, verdadeiro júbilo, almas voltadas ao Senhor que tem sido edificadas pela palavra de Deus, em culto, em louvor, em adoração. E aqui está um princípio, então. Bem, será que nós temos atentado a esse fato bíblico de que há um modelo e um padrão para a igreja nas páginas do Novo Testamento? E se somos crentes bíblicos, nós devemos crer na suficiência e autoridade da palavra de Deus e buscar nela as diretrizes para cada parte da reunião do povo de Deus e serviço ao Senhor. Nós fazemos a pergunta: será que as práticas que nós vemos por aí, espalhadas por pastores bacanas, estão de acordo com a palavra de Deus? E será que como crentes nós estamos levados pelo sorriso, pelo carisma, mais do que pela palavra de Deus, queridos? Bom, são perguntas que devem ser respondidas. Por causa da avalanche do mundanismo em tantas igrejas hoje, há muitos crentes que amam a palavra de Deus que começaram a fazer boas perguntas. E nós devemos ser crentes de fazer boas perguntas. Uma das perguntas que eu ouvi há pouco tempo atrás de um jovem cristão foi a seguinte: onde na Bíblia você encontra ministros e diretores de música no Novo Testamento? E aí você encontra apontamento de pastores, não é? Paulo dizendo a Timóteo como deve ser um presbítero, está a lista ali em Timóteo. Mas onde você encontra diretrizes para ministro de música? É verdade. Foi uma pergunta que um jovem fez e a resposta é: em lugar nenhum. E se está em lugar nenhum, então simplesmente não deveria estar ali na igreja. Dezenas de outras perguntas devem ser feitas também, não é verdade? Mulheres pastoras, campanhas infindáveis e tantas outras coisas. Onde está isso na palavra de Deus? E se não está na palavra de Deus, a declaração do Senhor em Isaías é: quem requereu isso de vossas mãos? Bem, o propósito da igreja, ou o propósito para a igreja local. Há 4 princípios, queridos, aqui na palavra de Deus, que nós consideramos domingo passado, 2 domingos atrás, que são aqueles princípios que moldam o caráter de uma igreja individual. Primeiro, Cristo é o Senhor e cabeça de cada igreja local, membresia regenerada, cada igreja, ou cada membro em particular, sinceramente, sacrificialmente envolvido no culto e no serviço ao Senhor, que nas metáforas, e cada igreja vivendo sob a autoridade da palavra, experimentará frutos espirituais. Agora, nossa intenção é considerar o propósito preciso de uma igreja local. Abra comigo em Atos capítulo 2, para nossos últimos minutos juntos. Atos 2, nós iniciamos ali. Veja esse versículo 41 a 47.
Nós temos aqui o registro da igreja em Jerusalém, versículo 41, uma passagem que inclui todos os propósitos de uma igreja local. Aqui nessa passagem estão todos os propósitos de uma igreja local. De sorte que foram batizados, está aqui o primeiro, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se, está aqui o segundo propósito, 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina, mais um propósito da igreja, dos apóstolos. E na comunhão, outro propósito. E no partir do pão, ceia do Senhor, outro propósito. E na oração. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos no início. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais um propósito, era uma colônia no céu. E vendiam suas propriedades extras, o que lhes sobejava, e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, por causa da perseguição naquele momento. E perseveravam unânime todos os dias no templo. Aqui mais um propósito, unidade, perseverança em adoração. Partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Implícito e explícito aqui estão os propósitos para uma igreja. Nós vemos o que o Senhor fazia com aquela igreja iniciante em Jerusalém. O primeiro deles é este. Eles se reuniram, não é, para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Eles se engajavam em adoração corporativa. Se reuniam para corporativamente adorar ao Senhor Jesus Cristo. Foram batizados aqui, a igreja que batiza, e se agregaram ali então. O segundo objetivo era ser uma colônia do céu na terra, em comunhão e serviço. Terceiro, nós vemos aqui fazer conhecido a glória de Deus através do evangelismo e do ensino da palavra. Em quarto lugar, nós vemos ser um meio pelo qual crentes reuniriam seus dons e seus recursos para a obra do Senhor, para fazê-la seguir em frente. E o primeiro deles está aqui. O primeiro propósito é que o povo de Deus se reunisse para se engajar em adoração corporativa. Esse é o primeiro propósito de uma igreja local. Oferecer um ambiente que permita a adoração corporativa a um Deus glorioso e santo. É um dever e é uma alegria que está enfatizada em toda a Bíblia, sermos o povo verdadeiro de Deus neste mundo. E sermos neste mundo aqueles representantes de nosso Criador, chamados desse mundo e do amor deste mundo para o reino de Deus, para servi-lo, para adorá-lo. É uma adoração que se inicia aqui corporativa e ela continua no céu, nós vemos no livro de Apocalipse, para sempre, juntos, adorando a Deus. Quando os redimidos se unirão, nós vemos lá no último livro da Bíblia, aos anjos de Deus, para oferecer a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a glória da adoração se encontra na profundidade dessa adoração, na sinceridade da adoração, mas também no fato de que o povo de Deus se reúne junto com voz e coração, assim quão conscientes nós devemos estar na adoração, cantar realmente, louvar ao Senhor, participar da oração. Vocês têm observado, o pastor mencionado, não permita espaços de silêncio entre uma oração e outra. É tão irreverente isso, não é? Você está diante do trono da glória. Nós vamos ficar calados no momento de petições. Um forte amém junto ao final. No momento de cantar ao Senhor com a mente e com os lábios. Às vezes você observa a congregação, e uma pessoa ou outra ali mexendo com o lábio cerrado. Não é? Será que nós temos ainda intoxicado em nós o vício da música? De ouvir um instrumento e nunca dirigir ao Senhor a palavra em adoração, em espírito e verdade. Assim devemos estar conscientes ao adorar o Senhor com nossas vozes, com nossas mentes. E essa beleza da igreja nesse aspecto. Adoração não é apenas o louvor cantado. Infelizmente isso transparece por aí. Mesmo no meio reformado, vamos agora adorar ao Senhor e começa a se louvar. Mas a adoração, queridos, envolve cada parte do culto. No momento que nós colocamos o nosso pé no local de reunião, nós começamos a adorar pela nossa reverência, pela nossa ordem. Nós nos assentamos e preparamos o nosso coração. É por isso que aqui nós pedimos que, quando se assentarem, você ouve o teclado ligado, esse é um sinal para a congregação de um momento de cessar a conversa. Não é um momento de conversa, é nos prepararmos para o culto ao Senhor. A adoração envolve cada parte. Oração é adoração, a leitura pública da palavra de Deus é adoração, a oração dirigida ao Senhor e o louvor cantado é adoração. Sim, a adoração é tudo o que nós fazemos.
na casa de Deus, e não apenas o louvor, a proclamação da palavra e a adoração. E ali nós temos a igreja do Senhor Jesus no livro de Atos, o povo peculiar de Deus naquela cidade fazendo exatamente isso. E isso está de acordo com aquele princípio dado pelo Senhor, que a adoração deveria ser em espírito e em verdade. E assim, queridos, o primeiro propósito é esse, a reunião regular, contínua do povo de Deus, para a adoração dirigida a Deus Trino. Será que nós falhamos em nossa adoração e não estamos na casa de Deus, domingo após domingo, adorando ao Senhor? Deus deve ser adorado. Que nenhum crente em Jesus Cristo diga a si mesmo: hoje eu optei por ficar em casa. Sabe o que você está dizendo ao Senhor? Estou dizendo: Senhor, hoje eu optei em não te adorar junto com o teu povo. Quão amados, quão gloriosa é a adoração que nós dirigimos ao Senhor. E quão sacrificial nós devemos ser em estar juntos na casa de Deus, dirigindo a Ele culto de adoração, sempre. Quando é uma adoração sem mistura com elementos do mundo, a adoração do povo de Deus reunido é um testemunho tão poderoso a uma pessoa não salva. O fato, pense comigo por um minuto, o fato de que pessoas, um grupo de pessoas reunidas, com corações, almas voltadas ao Senhor em adoração, mostra a uma pessoa não salva que aquelas pessoas realmente experimentam a presença de Deus ali em suas vidas. Essa é a percepção de que uma pessoa não salva, ainda que religiosa, tem quando ela adentra um local onde há grande reverência e grande júbilo na presença de Deus, onde há uma adoração consciente, não aquela adoração do entra e sai, de chega e bate papo. Ela percebe pessoas que estão conscientes, dirigindo a Deus de maneira consciente um ato de adoração. Isso é um testemunho glorioso e muito sério. Uma pessoa não salva fala a mente de um incrédulo que não conhece nada a respeito de uma adoração pessoal dirigida a um Deus pessoal e presente, uma adoração sincera, direta, sem liturgias cegas, onde você desliga a mente e segue pela liturgia amorosa, pessoas acordadas, conscientes diante do Senhor. Que testemunho poderoso a pessoas que entram em nosso meio, na verdade. Fala sobre um Deus glorioso, um Deus real, um Deus presente, tão diferente daquilo que é oferecido em tantos lugares por aí, não é? Do retrato de Deus em tantas igrejas. Bem, para adorarmos a Deus dignamente, deixe-me aplicar esse ponto, nós devemos nos preparar de antemão e descansar cedo, queridos. No sábado, nós precisamos ser práticos a respeito dessas coisas, nós não conseguiremos. E chegar a tempo na casa do Senhor. Um dos problemas de nossa cultura no país é que nós temos uma grande dificuldade em lidar com o tempo. Mas todos nós vivemos dentro dessa moldura que é tempo e espaço. Então nós não podemos apenas nos locomover no espaço, nós temos que ter o tempo em consideração. Então se organize com muita antecedência, para não chegar atrasado. Vai ter uma maratona na cidade, então pense que isso pode atrasar o teu caminho. O carro não está funcionando bem, talvez isso vai te atrasar. Há jogo de futebol, talvez isso vai te atrasar. Considere diante do Senhor. Isso é um ato de adoração, quando você racionalmente considera o Senhor em primeiro lugar. Isso é adoração racional. Se nós iremos adorar ao Senhor assim, então nós devemos ter resolvido os nossos problemas com antecedência no sábado e deixado tudo pronto e tirar os empecilhos do caminho para que no domingo, em todos os cultos e serviços, nós estejamos na casa de Deus. Confessar os nossos pecados, preparar os nossos corações, louvá-lo para adorarmos a Deus dignamente. Nós precisamos nos preparar sinceramente e com consideração. O segundo objetivo que transparece aqui nesse texto de Atos é que o objetivo de uma igreja local é ser neste mundo uma espécie de uma colônia do céu na terra, em comunhão e serviço. Está aqui no versículo 42 e 44 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 44 agora. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que palavras! Que palavras! Os objetivos do Senhor para a sua igreja neste mundo é ser um povo separado no meio de uma cultura, como uma colônia, não é? Todos sabem o que é uma colônia, uma família fiel de pessoas que amam a Cristo, que refletem o caráter de Cristo neste mundo, os seus caminhos, que experimentam o seu poder e a sua graça. Uma colônia. No início do século XX, quando os norte-americanos
começaram a expandir a produção industrial de carros, automóveis, na Henry Ford e todo aquele pessoal ali, eles precisavam de borracha porque perceberam que os pneus de madeira não eram muito bons para as motocicletas e os carros. Então descobriram que a madeira, látex, era um material muito bom para se usar, mas você não encontra seringueira nos Estados Unidos, então eles vieram parar no Brasil. E uma pequena colônia norte-americana foi formada lá no Pará, não é, para extrair látex, cozinhar e mandar para fazer os pneus dos carros. E muita gente veio para cá, norte-americanos, para morar e trabalhar, e aqueles homens trouxeram suas famílias, e para viver com famílias eles precisaram construir casas, e compraram um terreno imenso ali no norte, e construíram a sua colônia norte-americana. E de vez em quando você vê isso na televisão sobre essas colônias de Henry Ford, no norte do Brasil. Mas o ponto peculiar é que eles construíram aqui em território brasileiro casas, sistemas de irrigação, de água, hidráulica, etc. Exatamente como eles construíam lá, aquelas casinhas de madeira, etc. E viviam assim, em uma capela, porque eram protestantes. Aqui próximo também de nós, em Santa Bárbara, muitos vieram para outras atividades com suas colônias. E as pessoas em volta, os brasileiros, né, do norte, viam aqueles indivíduos com cara diferente, andando diferente, se comportando diferente, não é? E até certo ponto, comparado com a tecnologia que havia no Brasil, era uma tecnologia superior a trazida por eles com propósito industrial. Mas por que eu estou mencionando? Eles viam aquelas pessoas andarem juntas, conversarem na sua própria língua, procederem da sua própria maneira, seu próprio comportamento, construindo, edificando, lidando com a natureza, não é? Fazendo estradas, em vez de submeter a natureza como pagãos, e com medo que tem um espírito ali, então não passa uma estrada aqui não, todo esse caos que nós vemos, né? E passando por cima, e construindo, e edificando, e mantendo as coisas, e mostrando o desenvolvimento de uma civilização pequena ali naquele norte. Mas o meu ponto é este, é exatamente esse o retrato da igreja neste mundo. Nós somos pessoas, um grupo de pessoas que são observadas pelo mundo em volta como pessoas peculiares, com um linguajar diferente, uma atitude diferente, um comportamento diferente. Edificando uma igreja para o Senhor, mostrando amor, compaixão por crianças, por adultos, pessoas que têm domínio próprio, é uma colônia. E nós temos o nosso prazer em estar juntos, em compartilhar as coisas que nós gostamos na palavra de Deus. Que diferença, não é? Esse é um dos propósitos da igreja do Senhor Jesus neste mundo, ser uma colônia de pessoas. Deus, o céu, colonizou a terra, uma colônia do céu na terra, e essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como nós devemos zelar por esta colônia do céu na terra, em nosso laço de amizade, nossa consideração e amor, em estarmos juntos numa mesma mente, mesmos gostos espirituais. Sim, somos pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão semelhantes. E nós devemos manter este laço de unidade. Ele deve ser visível neste mundo também, queridos. Este é um outro propósito, ser uma colônia do céu na terra. Nós lemos sobre isso em 1 Pedro 2,9, uma geração eleita, um povo adquirido. Você percebe o elemento de colônia? Separados para manifestar e anunciar a glória do Senhor Jesus Cristo. Seus irmãos e irmãs, membros das igrejas do Novo Testamento, certamente viam a si mesmos como uma colônia do céu na terra. Eles estavam conscientes de serem pessoas diferentes. E nós vemos tantos textos em Efésios 2, 19 a 22, você pode ler em casa. Mas para ser uma colônia do céu na terra, os membros de uma igreja devem cumprir certos deveres de comunhão e responsabilidade uns com os outros. Queridos, deve haver amor prático, amor sincero, sem fingimento, verdadeira amizade, interesse uns pelos outros, pegar o telefone e ligar, encontrar, estar juntos na obra do Senhor, no serviço do Senhor, carregar as cargas uns dos outros. Todos nós temos problemas, mas de vez em quando nós temos cargas. É o momento de compartilharmos essas cargas uns dos outros, de acordo com a lei de Cristo, não é? Em Gálatas 6:2. Nosso chamado como membros de uma igreja é plantar amizade em Cristo, é mantermos sensíveis à necessidade uns dos outros para orar, para cuidar, uma preocupação em oração. Será que eu sei pelo que aquele irmão está passando, aquela irmã está passando? Eu tenho esse nome na minha lista de oração e me organizo para poder de alguma maneira aliviar essa carga temporária, ser o mais proativo, nunca egocêntrico, ser o mais interessado uns nos outros, sempre envolvendo. Será que como crente eu estou sempre extraindo e nunca me dando? Eu recebo alimento espiritual, eu sou
Pessoas oram por mim, mas eu venho à igreja e desapareço. Eu nunca estou envolvido na oração corporativa, no trabalho. Formar uma colônia, uma atitude prática, assim como adorar a Deus de uma maneira santa e gloriosa. Nós precisamos estar conscientes e preparados para estar na casa de Deus. Bem, queridos, um terceiro propósito que flui dessas palavras de Atos para uma igreja, que é de evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Versículo 47, louvando a Deus, caído na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. De que maneira? Pela pregação do Evangelho. Porque Deus determinou que o Evangelho fosse pregado e que pessoas seriam salvas pela pregação do Evangelho. A fé seria dada. Bem, essas coisas não estão em ordem de prioridades. Ser uma colônia, ser uma família. Nós vemos aqui a igreja de Jerusalém, no livro de Atos, envolvida no trabalho de evangelismo, espalhada, pregando o Evangelho. Evangelismo sério, vigoroso, debaixo de perseguição, a pregação, o estudo da palavra, continuamente se reunindo no primeiro dia da semana para perseverarem na doutrina dos apóstolos, isto é, ouvirem o ensino. É isso que nós fazemos aqui, essas são as doutrinas dos apóstolos, dadas por Cristo Jesus, e nós perseveramos juntos em crescer e conhecer estas verdades. O resultado era salvação. Então, logo a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, igreja se espalhando, igreja enviando outras pessoas, nós temos aqui um modelo para o nosso serviço também. Bem, amigos, nós nos perguntamos, adoração corporativa não poderia ser oferecida a Deus sem a reunião corporativa do povo de Deus. De modo similar, não pode haver uma colônia do céu na terra, com suas manifestações de caráter espiritual, de uma família espiritual, sem a comunidade e a união da igreja, com o mesmo propósito. Nem poderíamos ser efetivos no evangelismo e no cuidado dos convertidos sem que houvesse uma igreja local para onde esses salvos fossem trazidos e cuidados e edificados. Nós evangelizamos, pessoas são trazidas, elas são salvas, são edificadas na Santa Palavra. É por isso que não deve existir tal coisa como um crente desigrejado. Não existe absolutamente tal ideia na palavra de Deus. Crente desigrejado, impossível. Nós somos chamados para estarmos juntos como igreja. Se nós podemos entender, num período de guerra, de calamidade, quando todo mundo se espalha, um crente desigrejado por algumas semanas, não é? Uma pessoa que está em busca de uma igreja bíblica, mas logo ele encontrará que o Senhor conduzirá, se ele orar ao Senhor e depender dele. Mas não há tal coisa como uma pessoa que permanece por meses e anos como um crente desigrejado. Os salvos para estarmos juntos como igreja do Senhor. E por fim, queridos, propósito quarto para uma igreja local, que transparece aqui nesses versículos, é de reunir os dons e os recursos do povo de Deus para o serviço do Senhor. E assim nós potencializamos as habilidades de cada membro da igreja, coordenando o esforço de cada um para o serviço do Senhor. Isso inclui o quê? O treinamento de uma geração sucessiva do povo de Deus para servir. É um dos objetivos da igreja, de Deus através da igreja, que pessoas sejam treinadas e enviadas para o serviço. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 2, você pode observar aí. Enviar pessoas, enviar missionários, não pode acontecer sem a existência de uma igreja local. O povo de Deus não pode reunir seus recursos e talentos sem a existência de uma igreja local para combinar essas coisas. Nem podem eles ter suas habilidades reconhecidas, refinadas, aplicadas sem a ajuda mútua da igreja. Efésios, mais uma vez, capítulo 4, volte comigo para mais um texto, versículo 15 a 16, de Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada membro, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso fala sobre o trabalho unido de uma companhia de pessoas, do povo de Deus em seu serviço. Perdão. Agora suponha por um minuto que nós aqui juntos começássemos a nos comportar de uma maneira individualista e começássemos a ignorar ser membros de uma igreja. E há aqui uma pessoa que é extremamente hábil em visitação, em bater de porta a porta. Deus deu a ela essa qualidade, esse talento.
Mas essa pessoa é bem menos efetiva em explicar o Evangelho ou aconselhar pessoas em dificuldades. Então, sozinha essa pessoa, ela estará em dificuldade, né? Porque embora ela consiga bater em porta a porta, ter essa inclinação, essa facilidade, o seu dom particular e potencial, ela só terá um grande uso, um uso efetivo, junto com outra pessoa, conseguir explicar o Evangelho. Você percebe que nós temos talentos e dons vários? Esse Deus nos coloca e nos une para que esses talentos sejam potencializados. E quando a Bíblia diz que nós devemos crescer até a estatura de um varão perfeito, somente a igreja pode crescer assim. Esse varão perfeito é Cristo, que possui todos os dons. Mas eu só possuo 1, 2, 3, você também. Mas quando nós reunimos esses dons e talentos, então nós refletimos o caráter de Cristo, o seu corpo neste mundo. Quão maravilhosa é a sabedoria de Deus em criar a igreja, quão tremendo é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Este exército, amigos, nossas capacidades, sejam naturais ou sejam dons recebidos na conversão, somente pode ser levado ao máximo do seu potencial e de utilidade se nós estivermos trabalhando juntos, unidos. E essa é uma realidade inescapável para a maioria de nós aqui, se não estivermos em uma comunhão viva de irmãos e irmãs em Cristo Jesus operantes no reino de Deus. Logo nós nos tornaríamos desencorajados na vida cristã. Logo nós nos tornaríamos abatidos na vida cristã. E as forças contra nós logo nos venceriam. Por isso que o Senhor nos uniu em uma igreja. É por isso que o inimigo de nossas almas tenta nos separar continuamente e isolar pessoas do corpo de Cristo. A mordomia dos nossos bens materiais também está incluso nesse propósito e função da igreja local. Porque na igreja local nós reunimos os nossos recursos materiais, financeiros, para dar suporte aos ministros em tempo integral na casa do Senhor, as obras do ministério que envolvem coisas materiais, práticas e reais que não podem ser realizadas sem esses recursos. Então nós juntamos esses recursos financeiros para seguir em frente como uma igreja visível, real neste mundo. Os ministérios da igreja, a Escritura, a palavra de Jesus comanda isso em 1 Coríntios 9, 6 a 14. Bem, eu concluo por aqui. 4 propósitos para as igrejas locais. Mas, queridos, Satanás é o inimigo do povo de Deus. E ele é sempre retratado na Bíblia como um inimigo feroz, vicioso e contínuo em seu ataque. E ele tentará, ele tem sucedido muitas vezes em impedir que líderes e pastores em muitas igrejas implementem esses propósitos. Ele está sempre sugerindo novas coisas na mente de pastores. E que a igreja não seja nada mais do que um púlpito em audiência, sem serviço, sem unidade, sem comunhão, sem nenhuma organização ou coordenação do serviço de todos os crentes. Alguns apenas fazendo uma coisa ou outra, poucos envolvidos. Isso estará muito bom para Satanás, porque isso será um exército sem eficácia. Assim ele está por estratégias e atitudes continuamente lidando e sugerindo à mente das pessoas que se afastem do culto de Deus, do serviço do Senhor, pela autocomiseração, pela cara do pastor, pelo nariz da irmã, por aquilo, por aquilo. Continuamente ele está sugerindo, porque ele é chamado de tentador, ele tenta, ele sugere, e o objetivo dele é arrefecer a obra, cessar o culto dirigido a Deus. Para que nós estamos atentos a isso, manter a unidade, manter a nossa lealdade ao corpo de Cristo, sempre fiéis mordomos de nossos bens para a glória do Senhor, para o seu serviço, para a manutenção do corpo de Cristo e da obra a ser realizada, sempre interessados uns pelos outros, sempre com a antena em pé para as necessidades uns dos outros, sempre diminuindo a influência do nosso velho caráter, do orgulho, do ego, sempre elevando a nossa estima uns pelos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos, sempre, queridos, em dependência do Senhor. Nossa atitude, nossa palavra, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, sempre considerando o efeito sobre o povo de Deus, sobre a casa de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o retrato, um modelo, um propósito da igreja, a suficiência da Bíblia em nos dar esse padrão. 4 propósitos da igreja local: engajar-se na adoração corporativa, ser na terra uma colônia do céu, em comunhão, em serviço, em sinceridade, fazer conhecida a glória de Deus através do evangelismo,
o ensino da palavra de Deus ser o meio pelo qual crentes em Jesus Cristo reúnem os seus dons e os seus recursos para a obra do ministério. Eu espero que essa imagem esteja se formando na mente de cada crente. Isso nos permitirá sermos pessoas sólidas e maduras neste mundo, nessa cultura tão misturada de coisas, não é, irmãos? Vivemos vidas agradáveis a Ele. Nosso desejo como igreja, para mais 4 anos, 4 décadas, por todo o tempo que o Senhor nos permitir estar aqui, ser uma colônia do céu na terra, uma verdadeira família, uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe.